Na resposta católica de hoje, nós queremos responder às dúvidas de vários dos nossos internautas a respeito da intercessão dos santos. E são vários mesmo aqueles que perguntam. Estou aqui respondendo ao Cássio, ao Silvio, ao Carlos, ao Eric e assim por diante. Ou seja, não deu para imprimir tudo, porque é muita gente perguntando por que é que nós católicos rezamos para os santos, se está claro na Sagrada Escritura, principalmente, são vários os versículos bíblicos, mas principalmente em 1 Timóteo 2,5, está claro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Pois bem, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E aqui, então, se cria um problema. Só que esse problema não é só nosso católico, não. É um problema também para os protestantes. Por quê? Se Jesus é o único mediador, se só Ele intercede por nós diante de Deus, o que é que nós fazemos rezando uns pelos outros? Porque o problema dos santos é simplesmente um problema de se é possível ou não interceder depois da morte. Isso é outra história. Se é possível ou não interceder depois da morte, daqui a pouco a gente resolve esse problema. Mas o problema de insistir, de dizer e de afirmar que Jesus é o único mediador, isto, se você bate muito nessa tecla, você acabou com a oração de intercessão entre nós já aqui na Terra, vivos. Porque Ele é o único mediador. O que você está fazendo rezando pelos outros? Você está desobedecendo a palavra, não é isso? Mas qual é a saída? Eu não faço ideia como é que os protestantes resolvem esse tipo de problema. O fato é o seguinte, é que nós, católicos, cremos que realmente, é verdade, só existe um mediador diante de Deus e dos homens, não tem dois. Não tem dois. Não é que, Jesus é o mediador principal e os outros são coadjuvantes. Não, para com isso. Só existe um, único, um só. Acontece que esse único mediador, que é o Cristo, não é sozinho. Em que sentido? Cristo tem um corpo. Esse corpo é a igreja. Ou seja, nós cremos ou não cremos naquilo que está na Sagrada Escritura? Que Cristo é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Ora, se nós somos os membros do corpo de Cristo, então nós somos membros deste único mediador. Nós somos membros deste único intercessor. Então é por isto que, por exemplo, São Pedro pode falar que nós cristãos temos um sacerdócio santo. É por isso que o Apocalipse pode dizer que nós somos um reino de sacerdotes. Você vai dizer, mas não é possível? O único sacerdote é Jesus? Diz a carta aos Hebreus. É verdade, o único sacerdote é Jesus. Mas este único sacerdote não é sozinho. Ele é a cabeça de um corpo. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e é o Cristo. Mas, por favor, o Cristo total. Não somente um pedaço do Cristo. O Cristo todo, cabeça e membros. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então é isso que permite a mim interceder. E os evangélicos protestantes, eles intercedem uns pelos outros. Eles impõem as mãos uns pelos outros. Não é? Eles fazem isso na praxe deles do dia a dia, e não somente isso, mesmo que eles mudassem a praxe deles, seria impossível você ler a Sagrada Escritura de outra forma. Por quê? O que é que explica que a sombra de São Pedro curava as pessoas? O que é que explica que quando se pegava um guardanapo de São Paulo comia na casa de uma pessoa, eles pegavam um guardanapo, está nos Atos dos Apóstolos, pegavam um guardanapo de São Paulo, levava lá, a pessoa ficava curada com o guardanapo onde São Paulo limpou a boca. Como é possível isso? Se só existe um mediador, só existe um salvador, só existe um nome no qual todos são salvos, só existe um que opera os milagres, Jesus. Como é possível isso? Responda, meu irmão. Vamos lá, responde agora você. Vamos lá, sua teologia. Só que acontece o seguinte. Se você vai justificar e dizer que isso não é mediação, você está trapaceando.
Porque é uma mediação. A cura chegou através do guardanapo de São Paulo. A cura chegou pela sombra de São Pedro. A cura chegou pela palavra de Pedro que diz: levanta-te, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Se isto não é intercessão, o que é então? Ou seja, tem bico de pato, tem asa de pato, tem pé de pato, anda trôpego assim, faz quaquá, e o que é? Uma vaca? Acho que não. Se a coisa, ele age como intercessor, ele faz tudo de intercessor, ele faz tudo de mediador, ele age numa mediação, você vem para cima de mim dizer que isso não é mediação. Ah, meu irmão, você arranja outra desculpa. Isso é desonestidade intelectual. Você é um desonesto, é somente isso. Porque você não quer a verdade. Então, vamos ser objetivos. Existe, sim, um único mediador. Mas esse único mediador é um corpo. Ou seja, tem a cabeça que é Cristo e tem os membros que são os membros da igreja. E é por isso que eu posso rezar por você e rezo. Por exemplo, eu rezo por todos os protestantes todos os dias, para que se tornem bons católicos e entrem no céu. Todos os dias eu faço isso. Se não entrarem agora nessa vida, no momento final, na hora da morte, quando Jesus se apresentar para eles, e de eles então receberem a palavra de Deus, e Jesus chegar e apresentar para eles que eles têm que entrar na igreja verdadeira, eu tenho certeza que muitos protestantes, na hora do encontro com Cristo, no final, irão se arrepender e irão entrar no céu. Irão se tornar católicos. Porque só existe uma igreja, só existe um corpo de Cristo. Não é? Então, pelo arrependimento, a gente chega lá. Tá bom? Agora, aqui entramos então na segunda parte da questão. Mas e aí, padre? Tudo bem, a gente intercede aqui na terra. A gente aqui na terra pode ser mediador. Por quê? Porque Cristo é o único mediador, mas nós somos membros dele. Mas isso continua depois de morto? Ah, bom. Aí, as Escrituras são muito claras. E vejam que eu estou aqui argumentando no campo dos evangélicos protestantes, porque eu podia argumentar num outro campo. Porque, para mim, católico, eu não preciso provar tudo com a Bíblia, não, hein? Está entendendo? Eu não preciso de argumento bíblico para as coisas, porque é da igreja que vem a Bíblia, e não o contrário. Foi a igreja quem nos deu a Bíblia. E essa igreja que nos deu a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma praxe, ela tem uma prática de intercessão que vem desde o tempo das catacumbas. Se você vai lá nas catacumbas de São Sebastião, em Roma, você encontra grafites antiquíssimos do 1º, 2º século, onde o fulano lá foi com um preguinho lá e raspou na telha da catacumba, dizendo: Pedro e Paulo, ora por fulano, intercede por Beltrano, pedindo intercessão.